Vou começar a minha jornada do herói aqui, tipo, apresentar vai ser minha jornada do herói, tipo, não estou acostumado a falar com esse monte de gente, então já vou falando pelos outros, assim, aqui. O Danilo é um dos caras que tem mais prática nisso dentro da produção lá, porque ele está direto lidando com o cliente, reuniões e tal. O resto da gente é tudo bicho do mato dentro da produção. Tipo, então, para fazer esse tipo de coisa aqui é meio difícil, talvez role uns brancos, umas gaguejadas, mas vamos ver o que vai dar. Bom, eu vou falar sobre gamification. Sim, a gente preparou bastante conteúdo, então mesmo que role essas gaguejadas, eu tenho certeza que o conteúdo vai ser bacana para vocês. O pessoal preparou tudo com bastante carinho. Vou falar sobre gamification. Da mesma forma que o Danilo falou sobre storytelling, meio superficialmente, a ideia é mais ou menos essa também. Não vou conseguir me aprofundar, porque isso, mesmo quando eu estava pesquisando para a palestra, eu achei, beleza, vou falar de gamification, né? Eu trabalho com jogos aqui na MKT, então tranquilo. Aí comecei a ler um livro, dois, eu falei, puta, fudeu, mano. Eu devia ter desistido, já no segundo dia eu já me arrependi, mas eu falei, não, beleza, vou encarar esse negócio e vamos ver o que vai dar. Então, vamos ver. Aqui vai ser mais ou menos o que a gente vai falar hoje, eu vou contar um pouquinho a minha história, mais ou menos também para eu engrenar, até fica de dica aí se vocês quiserem fazer se vocês quiserem fazer uma palestra aí, tá lá na empresa de vocês, eu vou tentar ver se isso aqui dá certo. Eu primeiro vou me apresentar, contar uma historinha para ver se eu engreno e fico mais à vontade e tal. Então essa foi a ideia de ter montado essa estrutura aqui. Eu vou falar sobre games, afinal o gamification vem disso aqui, lógico. Já vou começar falando de cases, vou analisar alguns elementos ali que são básicos em gamification nesses cases. E aí depois eu falo de cada elemento desse isoladamente para meio fixar o conteúdo e tal. E os 20 centavos aqui são como se fossem dicas e livros que vocês podem ler, enfim, de onde vocês podem continuar uma vez que esse conteúdo foi passado. É que minha garganta está seca. Bom, a minha história. Opa. Eu vivi num lugar que chama-se Vale do Ribeira, uma região que chama-se Vale do Ribeira, não sei se vocês conhecem, mas tem Peruíbe, Itanhaém e tal, fica mais ou menos fica perto aqui da Baixada, fica relativamente isolado do estado de São Paulo. Nessa região tem um município que chama-se Miracatu, que é isso aqui. Aqui tem Pedro Toledo. Dentro desse município isolado, tem um bairro que chama-se Musácia, que é um bairro isolado do município, que é mais ou menos isso aqui. Aí, esse bairro isolado, ele tem um sítio que fica isolado do bairro, que é isso aqui. E nesse sítio isolado tem uma casa isolada, que foi onde eu cresci. Esse aqui do meio, essa coisa linda, angelical, sou eu, e esse aqui sou eu. O detalhe é que a gente pesava a mesma coisa, né? Apesar de ser pequeno. Aqui eu só estiquei e tal, a proporção, para ver as costelas e tudo ali. Bom, por que eu falei desse lance do sítio e tal? Por causa disso aqui. Eu imagino que alguns de vocês estão fazendo a piadinha, né? Esse aqui morava no mato, comia as cabritas, cacete e tal. Não comia as cabritas. Morar no sítio dá trabalho e dá trabalho demais, assim. A gente tinha que fazer tudo, coisa braçal, tipo, cuidar do gramado, da estrada, carpir, o cacete, era uma coisa que dava um trabalho braçal mesmo, e era um trabalho duro. Só que o fato de ser um trabalho duro, a gente percebia que depois que acabava, a gente se sentia totalmente recompensado por ter feito aquilo, por ter se empenhado tanto em cuidar das coisas. Tipo, minha mãe chegava da escola, e no final da tarde e tal, o sol batia nesse gramado, ficava a coisa mais linda, a gente se sentia super recompensado com aquilo e tal. E o que isso tem a ver com jogos? Bom, eu fui para Peruíbe uns dias atrás e voltei, e estava lendo um livro para preparar a palestra, estou começando a ficar nervoso. E nesse livro, a autora, que é a Jane McGonigal, ela fala sobre isso aqui. Jogos nos fazem felizes pois são como um trabalho duro, que escolhemos fazer, e poucas coisas nos fazem mais felizes do que um bom trabalho duro. O trabalho duro aqui, como eu falei, não é uma coisa braçal, é o fato de você se entregar, você se empenhar, isso é um trabalho duro que eu estou falando nesse caso. E guardem essa palavra escolhemos, porque isso é uma das coisas que define um jogo. É você ter o poder a liberdade de decidir se você quer ou não jogar, se você quer sair do meio do jogo, enfim. Alguém conhece isso aqui?
Isso aqui é um jogo, chama-se World of Warcraft. Pelo que eu li, eu não tenho certeza se são usuários ativos, mas tem 10 milhões de usuários. Eu não tenho certeza se são ativos, pessoas que jogam, mas 10 milhões é coisa pra caramba. E eu era viciado nesse negócio. Qual é? Não, eu era viciadaço, assim. A gente começou, os caras me chamaram, tá, vamos jogar, não sei o quê, criei o personagem, todo mundo saiu, só ficou eu. Aí continuei até 1 ano e meio, mais ou menos, consegui me livrar do vício. Esse é o Mas personagem, é isso? esse aqui eu era um hunter, que é um bicho difícil de você cuidar dele e tal, mas... Hã? Boa escolha. Eu parei, eu tava 85, eu parei no último nível. Hoje já tá em 90 e tal. Mas eu lembro da gente fazendo as raids lá com 40, 30 pessoas e era super divertido, assim. E você pegava aqueles chefões fodas, gigantescos, e quando você conseguia matar o cara, o sentimento que a gente tinha era mais ou menos o mesmo de quando completava um trabalho duro lá no sítio. Tipo, a associação, o mecanismo que a gente tem na cabeça dentro de um jogo, quando a gente completa uma tarefa foda de fazer, é basicamente a mesma do trabalho duro no sítio lá, de roçar, enfim. Sim. E aí, voltando nisso aqui, então, quando eu lembrei do World of Warcraft, de como eu me sentia quando estava jogando, eu concordei com isso aqui. Isso aqui é verdade, por isso coloquei na palestra. Tipo, realmente é um trabalho duro e faz a gente se sentir bem pra caramba jogando. Aqui tem um vídeo dessa mesma... Vamos ver se vai rolar. Acho que... bom, não sei se vai rolar. Como é que você fez, Danilo, para tocar o vídeo aqui, cara? Opa. Rolou. Não, não rolou. Aí. Tá em inglês também, mas eu posso parar e explicar, ou então explicar depois. O vídeo é da mesma Jane McGonigal que eu estava falando agora há pouco. Now, I'm obsessed with this number because I think it's a great number to share with potential clients or people in your organization when they ask, why do you want to gamify? What are we really going to get out of gamification? So 5.93 million years is how long people have spent going around tackling unnecessary obstacles in World of Warcraft. And this is a great number because 5.93 million years ago was literally the moment in human history that our first ancestors stood up. The very first primates stood up. So we spent as long playing World of Warcraft as we have evolving as a human species. And it's not just World of Warcraft, right? Come on, awesome slide. You can do it. So we're spending quite a lot of time playing these other games too, right? 3.2 years for Bejeweled. Halo's racked up a quarter of a million years so far. Rock Band, kind of come on scene, 57,000 years. But it's really interesting because the only way it makes sense to talk about the magnitude of gameplay that we're playing is at the scale of human evolution. And of course, I think that's because it's changing who we are as a species and what we're capable of. So as a result, here's another great number to share with clients and people in your organization to get them interested in tapping into games. We invest 3 billion hours weekly as a planet playing online games because we are not challenged enough in our real lives. We are not positively stressed enough in our real lives. There's a comment earlier on a panel that I would actually provide a twist to. I don't think gamification is about making things fun and easier for our players or for our users. Because games aren't about making anything easier. It is always harder to play a game than to just sit there and do nothing, right? Games are about tackling things that are hard for us for the fun of it. Aí, 6 milhões ou 6 bilhões? 6 milhões de anos foi o tempo que, se fosse somar todo mundo do mundo jogando World of Warcraft, seriam quase 6 milhões de anos que a gente está jogando aquele negócio. Então é um número bastante expressivo. Vai, Diana. Aí. Bom, aí agora começando a falar sobre jogos, de novo, dessa mesma autora, tem algumas categorias aí que a gente separa os elementos que fazem de um jogo ser um jogo. Então o primeiro objetivo é meio básico, tipo, o que o jogador precisa fazer, qual que é o propósito dele de estar ali jogando, etc. O feedback é basicamente você mostrar para o jogador
em qual ponto ele está em relação a atingir o objetivo, qual que é o progresso dele, quão longe ele está de atingir o objetivo ou até mesmo de perder o objetivo dele, tipo um game over, por exemplo. O feedback é isso. As regras basicamente é definir limites do que eu posso e do que eu não posso fazer para atingir meus objetivos. E o esforço voluntário é aquilo que eu falei no começo lá, guarde essas palavras, blá blá, que é eu poder ter a liberdade de escolher jogar. E isso é o que diferencia dos jogos do trabalho, vamos dizer assim. Os jogos eu tenho essa liberdade, então eu quero fazer aquilo, e o trabalho eu tenho que fazer. Lá no City, por mais que desse prazer e tal, roçar as coisas, etc., quando eu via tudo pronto, meu, não era legal, tipo, ficar roçando aquele negócio no sol e tal, dava um trabalho do cacete, então, mas se eu não fizesse aquilo, o mato ia comer a casa toda, então eu tinha que fazer. E aqui tem uma coisa interessante, não sei se todos jogaram Farmville ou já viram alguém jogando, mas uma coisa interessante que acontece quando o jogo começa a sair daqui e ir para lá. Sai da diversão e começa a ir para a obrigação. No caso do Farmville, tinha um lance lá que você ficava plantando plantinhas, colhendo coisas lá, só que se você não fosse lá colher todo dia, aquelas coisas apodreciam. Então passou de ser uma coisa que eu queria fazer para uma coisa que eu tinha que fazer, uma obrigação. Se eu não fosse lá, as plantas estragavam e tal. Então a diversão e a quantidade de pessoas jogando começa a cair. E aí você usa outros artifícios que é para levantar essa curva de novo, no caso storytelling, pode aplicar outras técnicas para manter essa coisa subindo, mas uma vez que você foi daqui para lá, a tendência é cair totalmente o uso do jogo. Bom, agora especificamente sobre gamification. Novamente, a gente não vai se aprofundar muito, coisa muito mais complexa do que parece. Uma definição básica aí que eu encontrei na internet, eu fui procurar no dicionário, mas tinha muita coisa de exército, né, para a palavra gamification. Desculpa, me enrolei. Uma definição que eu estava procurando para engajamento. A definição de gamification: aumentar o engajamento através de elementos que são fundamentais nos games. Então, esses elementos são aqueles que a gente viu antes lá, tipo, elementos que estão presentes dentro daquelas categorias. E engajamento é uma palavra que está muito comum, que está na boca de todo mundo, né? E aí eu fui buscar uma definição no dicionário e tinha lá alistar seu exército, fazer parte do exército, blá blá. Eu achei uma definição em outro dicionário que foi mais feliz, assim. Empenhar-se num trabalho ou luta, alinhar-se em ordem de ideia ou de ação coletiva. Engajamento é justamente isso que a gente quer. A gente precisa que as pessoas se alinhem com a estratégia da empresa, lá, de marketing, etc. Lógico, não conscientemente. Que ela se empenhe, etc. Isso é basicamente o que é gamification. Aí aqui a gente começa a analisar alguns cases. Isso aqui é Stack Overflow. Alguém conhece Stack Overflow? Então, isso até é meio que uma surpresa. Eu queria até fazer uma pergunta até para aproveitar para a galera que vai palestrar amanhã. Quantos de vocês desenvolvem, programam, trabalham com desenvolvimento especificamente? Levanta a mão, por favor. E quantos de vocês trabalham mais com design, com visual, blá blá blá? Tá relativamente equilibrado. A gente estava com expectativa que viesse mais do outro lado e tá equilibrado. Então já fica a dica aí. Stack Overflow, para quem não conhece, é como se fosse uma comunidade online, uma comunidade online, onde você faz perguntas sobre coisas específicas e recebe respostas sobre aquilo. Por exemplo, tem um cara lá que está com dúvidas sobre o servidor, blá blá blá. Aí tem um outro cara que também faz parte da comunidade que manja pra caramba daquele servidor e vai lá e responde a sua pergunta. E toda vez que rola essa interação, você vai ganhando pontos. Esses aqui seriam os elementos que eu vou separar do Stack Overflow, que é a pontuação e badges. As badges, na verdade, quando você vai interagindo, você vai ganhando essas badges aqui, que eles separam em bronze, silver e gold e tal. É mais ou menos a mesma separação que eu fiz aqui num projeto dentro da MKT que a gente está trabalhando com gamificação, que chama-se Expedição Oriente. Essa separação das badges é basicamente a mesma. Aí você vai lá, sei lá, responder uma pergunta, você ganha uma badge, ganha alguns pontos ali, enfim, vai rolando essa coisa. Só que o bacana aqui do Stack Overflow é que mesmo eu procurando, eu não consegui achar um ranking, né, um leaderboard, que seria um pódio lá, primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu não consegui achar isso aqui. Mas eu percebi que não precisa, porque a própria pontuação do cidadão aqui já transmite um status para ele. Tipo, o cara respondeu sua pergunta, ele tem 5 badges de ouro e 12 mil pontos de reputação, o cara é foda, ele sabe do que ele está falando. Então, e inclusive a resposta dele, isso aqui foi um post meu sobre HT Access e tal,
A resposta dele foi que eu aceitei como certo, porque ele me deu o código certinho, copiei, colei e funcionou. Então, a pontuação aqui elimina a necessidade de um ranking ou qualquer coisa do gênero. A pontuação por si só já representa status para o cara. Aqui outro case é o LinkedIn. Eu separei essa página especificamente por causa disso aqui, o Profile Strength. Aqui é como se fosse uma barrinha de progresso, é outra coisa que é comum em jogos. E conforme você vai preenchendo o seu perfil, as informações do seu perfil, essa barrinha vai enchendo, eles vão mudando a palavrinha aqui. Então, enquanto a barra está aqui embaixo, você fica, caramba, preciso completar esse negócio. Te incomoda o fato dessa barra estar vazia e tal. Aí eu coloquei isso aqui porque, apesar de ser uma coisa simples, só de colocar essa barra, eles aumentaram 50% a quantidade de preenchimento de cadastros na plataforma. Com essa barrinha aqui. A pessoa bate o olho lá, tal, se incomodaram, 50% a mais. Esse é um dos elementos. Outro elemento dentro do LinkedIn é esse esquema de endosso. Essa aqui é minha esposa, Thalita Barbosa, é fotógrafa. E aí, quando você acessa o perfil de um amigo, você tem a possibilidade de dizer, de endossar ele lá e dizer, Thalita manja de Flash. Eu vou lá, clico naquele botão, automaticamente aquilo ali já vai para dentro do perfil dela, como eu dizendo, eu certificando que a Thalita manja de Flash. Isso aqui funciona como se fosse um ranking. Quanto mais skills você tem dentro do seu perfil, mais poderoso você fica, mais para cima no resultado de buscas, por exemplo, você fica. Então funciona mais ou menos como um ranking. Um outro case é o Foursquare, também é básico, acho que todo mundo conhece. E tem vários elementos de gamificação, mas o principal dele, que todo mundo comenta e tal, são as badges. As badges são como se fosse um símbolo para certificar alguma tarefa que você fez meio complexa. Por exemplo, eu fui num evento, sei lá, nos Estados Unidos. Aí eu recebo uma badge por esse evento. Então, é um símbolo de reconhecimento por alguma coisa que você fez. Tem uma porrada de badges dentro do Foursquare. Aqui é outro case que eu acho que vai interessar mais vocês. Esse Earner Rings é um case da Air Canada, uma empresa de linhas aéreas do Canadá. E ele tem basicamente todos os elementos que a gente viu até agora. Tem pontuação, o esquema de ranking, né, o leaderboard e as badges. Só que esse case tem um elemento a mais, que eu não comentei de propósito nos outros, que é para chegar aqui, que foi fundamental para o sucesso desse case, que é aquilo ali. 823 mil milhas aéreas. O cara fez 427 mil pontos e ele ganhou 823 mil milhas aéreas para usar. Quase 1 milhão de milhas. Então isso aqui é um benefício real. O cara tem lá badge e tal, mas tudo isso é benefício de mentirinha. Tipo, a gente está enganando o cara. Agora, quando colocou um benefício real, aumentou pra caramba o engajamento dos caras. E ali, tipo, quantidade de aeroportos que ele visitou, que era mais ou menos como funcionava esse case. Você viajava com a aviação, né, não expliquei. Você viajava com eles, toda vez que você pousava ou partia de um aeroporto, você ia ganhando pontos, badges, etc. Esse cara foi com 274 aeroportos. Aí, voltando aqui, para tentar identificar qual que é o benefício real no caso do Foursquare, por exemplo. Esse aqui foi meio difícil de encontrar, mas lembrando da viagem que a gente fez para os Estados Unidos no ano passado, a gente foi no primeiro restaurante e tal, aí comemos e saímos. Aí eu pensei, pô, deixa eu fazer check-in aqui para mostrar que eu estive aqui e tal, e lembrar disso. Aí fiz o check-in e apareceu lá, 10% de desconto no restaurante. Falei, puta, devia ter feito isso antes. Aí comecei a fazer em outros restaurantes e começou a aparecer realmente 5%, 10%, apareceu tudo quanto é lugar, apareceu algum benefício. Inclusive no museu lá, eu fiz check-in e ganhei uma bolsa customizada e tal. Então também tem um benefício no mundo real. LinkedIn, sei lá, o cara preencheu o perfil dele todo, aí empresas começam a encontrar ele consegue ter um boost na carreira dele, ou ele consegue fechar negócios, etc. Também é um benefício no mundo real. Stack Overflow também é mais difícil, mas dá para encontrar. O cara que eu falei do servidor, blá blá blá. A própria empresa que é dona do servidor pode contratar esse cara para trabalhar com eles, ou então a empresa que está com dúvida pode contratar ele para dar uma palestra ou trabalhar na empresa. Enfim, todos esses cases têm algum tipo de benefício no mundo real. Tem uma propaganda da ferramenta de procurar emprego ali deles. Volta mais. Eita. Ali, ó. Carreiras 2.0.
Ah, sim. E é do próprio stack, né? Bom, então beleza. Todos têm um benefício no mundo real. Aqui os resultados desse case. Ô, cacete. Foram 68 mil membros cadastrados, os caras tiveram um recorde de shares e followers no Facebook, meio óbvio, uma coisa virou, se tornou viral no mundo todo. Mas eu assistindo a palestra, o cara não deu muito número assim, é meio óbvio que eles não dão, mas ele falou triple digit ROI, tipo, retorno sobre investimento de triplo dígito. No mínimo eles dobraram, que seria 100%, no mínimo eles dobraram o retorno com essa ação. Aí agora só recapitulando quais foram os elementos que a gente viu aí. Pontuação, então, representa riqueza, posse, tem sempre aquela associação com uma moeda real, né, uma moeda digital, mas tem uma associação com moeda real, com ouro, sempre rola aquelas moedinhas douradas e tal, é justamente por causa dessa associação com riqueza e posse. Ela converte para benefício real. Se vocês lembram do case do Earner Rings, tinha lá 427 mil Race Wings, que era o nome da pontuação, da moeda digital. O cara foi utilizado aquela moeda para converter para as milhas. E ela serve de base para todo o restante da gamificação. Então, você vai na leaderboard, por exemplo, você vai usar a pontuação como base. Nas badges, você usa a pontuação como base. E aí, uma dicasinha, não dê pontos para tudo. Tipo, eu tenho essa analogia do bombom aí. Eu não sei se foi quando eu fiz uma palestra de UX e tal. Mas o lance do bombom é assim, você chega para sua esposa e dá um bombonzinho de chocolate para ela. Ela vai ficar toda animada, tá? Pô, legal, obrigado pelo bombom, amor. Aí chega no segundo dia, dá bombom de novo. Ela vai ficar feliz. No terceiro dia dá bombom de novo. No quarto dia já perdeu aquela coisa especial, né? Então, não dê pontos para tudo. Assim. Tenta se conter e tal, senão perde esse lance especial, a surpresinha que eu costumo chamar. O ranking funciona como um pódio. Então, os caras que estão lá no topo, eles meio que puxam a galera para cima deles. Incentivo para a busca da vitória. Representa destaque, status, superioridade, blá, 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 meio básico. As badges, pelo que eu pesquisei, são uma das coisas que mais convertem, assim, são mais importantes em gamificação. Elas representam um símbolo de conquistas, um reconhecimento público. Então, por exemplo, no Earner Rings tinha uma badge lá que você ganhava quando você ia sair do aeroporto de São Francisco, Nova York, que é do outro lado dos Estados Unidos, e Pittsburgh, que eu nem sei direito onde é. Mas eram lugares extremamente distantes e a pessoa que fazia esse trajeto ganhava uma badge. Essa badge representava status porque era uma coisa difícil de fazer. Então, a mesma dica, né? Não dei badge para tudo. Eu tinha colocado um outro exemplo aqui, mas eu ia tirar ele da palestra e acabei esquecendo. Mas vale o exemplo do bombom aqui também. E outra coisa é o lance da coleção. A mulherada que gosta de colecionar esmalte de cores diferentes, os caras que gostam de colecionar carrinho e tal, esse sentimento de acumular coisas, de ter coisas, também se aplica para as badges. Tá difícil. Como eu falei, aqui dentro a gente separou por tipos de badges e basicamente segue o mesmo modelo do Stack Overflow. Eu pensei em badges de incentivo. Imagina que o cara está começando a interagir com a plataforma gamificada e aí você usa esse tipo de badge para dar um empurrãozinho para o cara, fazer ele engrenar. Então, elas são de fácil obtenção e justamente por causa disso elas não representam muito status na plataforma. As badges de acompanhamento seriam como se fosse uma extensão dessas badges. Sei lá, você pontuou o cara a cada 100, 500, 1000 pontos e aí você começa a pontuar ele a cada 10 mil. As badges de acompanhamento seriam essas badges de 10 mil pontos. Tem uma distância um pouco maior, mas é só para ver, tá tudo bem aí, então continua tal. E as badges premium, que seriam realmente badges de status mesmo. Quando você faz alguma coisa complexa, uma tarefa difícil, essas badges são as que elevam o cara e puxam ele para cima. O benefício real é um aumento óbvio de engajamento, porque mexe com o senso de oportunidade. Então o cara viu lá, puta, se eu participar desse negócio posso ganhar várias milhas. Então, sente aquela oportunidade, aí ele participa, se interage mais e tal. E o social, que eu não comentei, mas é extremamente importante porque você consegue compartilhar essas conquistas que você tem dentro da plataforma e possibilita a viralização. Esse negócio de compartilhar, eu encontrei essa frase aqui, que é um dos livros que eu li também para a palestra, que o cara fala, o sentimento de superioridade se manifesta por mais tempo quando existem espectadores. Então, é legal a gente ter conquistas, é legal a gente só saber disso,
mas é mais legal quando nossos amigos sabem o que a gente fez. É justamente isso que ele fala, é justamente isso que o benefício de implementar a integração social traz. Aqui já caminhando para o final, não sei se eu estou indo muito rápido, mas aqui seriam meio que dicas, são coisas pontuais, vai ser mais ou menos ir passando slide mesmo. Aqui são os livros que eu comentei. O primeiro é o Reality is Broken, da Jane McGonigal, é muito bom esse livro, ele é grande, não consegui terminar de ler, mas é legal. E esse é do Huizinga, Homo Ludens. Aqui eu fui no Google Trends lá com uma ferramenta, você pode pesquisar por palavras e ele mostra com um histórico bem legal qual a quantidade de pesquisas que existe para aquele termo. Eu botei gamification. Em 2011, que foi mais ou menos quando o termo surgiu, começou a aumentar e o negócio não para de crescer. Aqui seria 2014, aqui é como se fosse uma projeção para os próximos anos, então a coisa continua crescendo. Aqui são alguns serviços que eu encontrei que já aplicam gamification básica, vamos dizer, nos sites. Então, aquele negócio de badges, de pontos, isso é gamification básica. Isso que a gente está vendo é gamification básica. Esse Bunch Ball é um dos primeiros que surgiu lá atrás, né, acho que em 2004 ou 2006, não sei. Outro é o Badge View, que também é bem famoso. E o Big Door também. São três dos mais famosos assim, que prestam serviço de gamification. Depois, quando vocês forem acessar a palestra, vocês podem pegar esses endereços aí, se quiserem levar para a empresa de vocês, tal, vocês podem entrar em contato com esses caras, inclusive. Aqui é uma analogia. Eu vi, durante a pesquisa, eu vi bastante gente falando que gamification era uma solução para problemas. Eu até concordo, tipo, no mundo real. Você pode aplicar gamification em tudo quanto é lugar. Você pode, como o Instituto Elos faz, não sei se vocês conhecem, eles têm um programa que chama Guerreiros Sem Armas e serve para integração e empoderamento de comunidades. Eles usam gamification para a galera se conversar, para a galera se conhecer. E lá eu acho que sim é a solução para problemas. Mas no ambiente digital, seguindo a analogia, imagina que você tem uma casa que você acabou de comprar, acabou de se mudar para ela, e aí fica, por experiência própria, né, fica aquele monte de saco de lixo e tal, aquelas caixas bagunçando tudo, e aí você ajeita tudo na sala ali, e toda vez que você passa na frente te incomoda aquela bagunça toda. E aí você decide comprar um tapete super lúdico, bonito, e jogar lá por cima para abafar um pouco aquele incômodo. Só que você sabe que a sujeira está lá embaixo ainda, você sabe que aquilo está te incomodando. Apesar de ter ficado um pouco mais agradável, aquilo te incomoda. A mesma coisa para gamification. Se vocês forem aplicar no projeto de vocês, arrumem a casa primeiro, sabe? Tipo, comecem a ter conversão direito no site para depois aplicar o gamification, que aí sim ela funciona bem. Ela não vai resolver problemas. Se o projeto não funciona, colocar gamification não vai resolver problema para vocês. Gamification é simples, como eu disse. Vai lá, game design, psicologia, marketing, blá, blá, blá. Não é bala de prata, tipo, não vai resolver o problema, como eu disse. Inclusive, pode surtir efeito negativo. Já vi alguns cases disso aqui. O público da empresa que tentou aplicar acabou se distanciando da empresa porque não combinou muito com o perfil deles. Então, leia bastante e tal, e vá com cuidado. Isso aqui é alguns posts que eu estava procurando sobre isso e encontrei esse Michael Wu, que ele fala uma outra coisa que é interessante e que realmente, eu pensando assim, realmente é bem por aí. Gamification é uma boa tática a curto prazo, mas a longo prazo ela não funcionará, porque as recompensas deixam de ser especiais, que é aquilo que eu falei das badges, né? Toda vez que você fica recompensando o cara, uma hora meio que enche o saco. Então, a gamification talvez para usar para curto prazo seja uma receitinha mais certeira do que uma para muito tempo. Implementar desde o início. Então, vai de acordo com a analogia que eu fiz lá, tipo, já começa a pensar no projeto desde o início com gamificação. Se for para aplicar depois é mais difícil. Storytelling que o Danilo falou, a narrativa é fator-chave mesmo. Se você conseguir amarrar isso direito, é um fator que praticamente define sucesso. Facilitar a evolução, isso aqui é muita coisa de jogo mesmo, como game design mesmo que eu estou falando. A gente não gosta muito de ser iniciante, de ficar naquela fase do começo ali direto. Tanto no World of Warcraft mesmo, se vocês lembrarem, a evolução de vocês, sei lá, do level 20, do 0 para o level 20 é muito rápida. Você consegue fazer em 3 dias, sei lá. Agora, dali para frente é super difícil, mas o começo, que é para dar aquela bica na sua bunda, é super rápido. Então, é isso aí.
independente do meio. Aqui entra, por exemplo, o design responsivo. No caso do Werner Wings, o palestrante, o cara que foi o gerente de marketing da campanha, que criou toda a campanha, ele falou que uma das coisas fundamentais da campanha ter feito sucesso foi ter feito o design responsivo, mas acho que antes de design responsivo é um negócio que eu chamo de portabilidade de conteúdo. Tipo, você consegue acessar o mesmo conteúdo básico em qualquer coisa que você colocar para acessar a internet. E isso é uma coisa fundamental também nesse case. Objetivos claros e simples, tipo, o que você precisa fazer precisa ser óbvio, isso funciona nos jogos, principalmente em jogos casuais, que eu acho que tem mais a ver com gamification, uma coisa que você não fica imersivo ali direto e tal. Então, objetivos simples, interações simples, feedback, que é um dos elementos principais lá, tipo, mostre o progresso do cara, avisa ele onde ele está direitinho. Acho que dá tempo de mostrar, na verdade eu tinha separado 2 vídeos. Vou mostrar rapidinho para vocês. Esse case aqui é o do Nike Plus, não sei se vocês conhecem. Picture yourself out on a run. With Nike Plus, that run becomes an endless parade of information about you. How fast you're going, how far you've gone, how long you've been at it, how many calories you burned, it's all there, which is awesome on its own. But when you download that run to Nike Plus, you get your doors blown off. You'll see every run you've ever done, all the details, the whole enchilada. Pull up maps of your runs. You'll know exactly where you got lost. Got any friends? Awesome. Put them to work. They can cheer you on while you're running by posting comments to your Facebook page. Better yet, challenge them. If they're really your friends, they'll still talk to you while they're choking on your dust. Nike Plus recognizes and rewards you for your efforts. Hi, Allison Felix. Congratulations on your fastest 5K ever. And when you're ready for your next challenge, Nike Plus will take care of that too. It'll create a training program for you and help you stay on the path to victory. See what I mean? Doors blown off. Now go grab your shoes, get yourself some Nike Plus, and let's get out there. Então, tipo, os elementos que a gente falou lá, básicos e tal, estão todos aí. Tipo, pontuação, badges, tarefas, tudo mais. A única diferença é que, é o que eu falei sobre tomar cuidado. Tipo, você entender seu usuário, pesquisar se isso combina com o cara. Então, nesse caso, tipo, é uma solução perfeita. Aqui é outro case que o Danilo me mostrou, do Mini. Isso eu acho que tem... Não, não tem. Esse case é bem legal. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora é com o nosso amiguinho, cadê o Barbudo ali? Valeu!